Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Força! Que bom nós estarmos aqui reunidos nessa noite de terça-feira, uma noite toda especial, de partilha, de bate-papo, né, sobre algo muito importante na nossa vida, a palavra de Deus, né, que tem no Renovação Carismática Católica ao longo desse ano de 2020. Então, nosso tema dessa noite é transformai-vos pela renovação do vosso espírito. Não, então, você que está chegando, seja muito pastoral, do seu movimento, vai se identificando aí para que a gente possa te acolher nessa noite. Já estou vendo aqui alguns irmãos que estão entrando nessa live, nesse bate-papo. Você que no finalzinho sobre a nossa casa, de bate-papo para fazermos a experiência de Deus. Seja bem-vinda, Cris Canário, boa noite, minha irmã. Quero pedir também a vocês que já vá compartilhando essa live com seus contatos aí no Facebook, WhatsApp, Instagram, chamando todos os irmãos para entrarem nesse momento todo especial conosco. Antônio Jorge, do Grupo de Oração Divina Luz, aqui de Nilópolis, seja bem-vindo, meu irmão, que alegria ter você aqui junto conosco. Também já quero acolher o nosso pastor, nosso amigo, né, o padre Antônio José. Salve, Seja salve. bem-vindo, padre, sua bênção. Boa noite, Deus abençoe, meu filho. Tudo beleza? Vamos nós. Maravilha. Padre, queria, por favor, que o senhor falasse, né, da onde que o senhor é, sua paróquia, né, onde que o senhor atua com pastoral. Uhum. Bom, eu sou o padre Antônio José, eu sou da Arquidiocese do Rio de Janeiro. A minha paróquia, a paróquia onde eu sirvo, é a paróquia de Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos, para o pessoal se situar. Fica no Meier, entre o Meier e o Engenho de Dentro. É uma terra linda, bonita demais. E é o lugar onde a gente vive e onde a gente serve o Senhor. Maravilha, padre. É uma alegria enorme acolhê-lo nessa noite. Nós estamos fazendo essa série de lives. Estamos meditando, padre, o livro tema para a renovação carismática nesse triênio, escrito pelo Vinícius. Então, a gente já fez uma série de lives centrais, agora a gente está fazendo pontuais sobre temas que têm a ver com a vida nossa da renovação carismática. Então, eu já queria pedir ao Senhor que iniciasse esse momento conosco, conduzindo um momento de oração, para a gente já ir se preparando, esquentando o nosso coração para essa noite de partilha. Seja muito Ok, bem-vindo à casa do Senhor. beleza, vamos orar juntos então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus, nosso Pai querido, nós agradecemos ao Senhor Louvado seja o Senhor. por esse dia de hoje, porque o Senhor esteve conosco todo o tempo, o Senhor nos sustentou todo o tempo. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos trouxe até aqui para ouvirmos a Sua palavra, para acalmarmos o nosso coração, para recebermos do Senhor direção para a nossa vida, para os nossos passos. Pedimos, Pai querido, abençoa esse tempo e vamos viver juntos. Livra-nos de todo ataque do inimigo. Aplana os caminhos diante de nós, Senhor. Fala com cada um de nós. Ensina aos nossos corações. Revela a tua palavra a nós e dá-nos hoje a alegria, o renovo do teu Espírito Santo, que pode hoje nos erguer, nos curar, nos libertar. Pai Santo, te entregamos esse tempo de partilha. Conversa conosco, conduze-nos e que a tua santa palavra traga luzes para o nosso caminho, traga luzes para a nossa vida, expulsando todo medo, toda ansiedade
e renovando a nossa confiança e renovando a nossa fortaleza no Senhor. Te pedimos, Pai, abençoa-nos hoje, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém, amém. Padre, quero já acolher aqui tantos irmãos que estão chegando, Padre. Olha, Célia Medeiros, a Cris Canário, Janete Cássia, Thaís Gonçalves, né? Tantos irmãos queridos, Janete Cássia, a Gisilene, Lucélia, tantos irmãos queridos, alguns aqui da nossa diocese de Nova Iguaçu, temos irmãos aqui que estão participando de Caxias, tem irmãos de Volta Redonda. Então, Padre, acolhendo esses irmãos, essas irmãs que estão chegando, Padre, eu queria já fazer uma pergunta para o senhor, para a gente dar início. Eu sempre tenho feito isso porque a gente está vivendo um tempo delicado, não é, de pandemia, de isolamento. A Kátia, esses dias, falava uma coisa, fazendo menção a uma das homilias que o senhor fez em relação ao isolamento social que nós estamos vivendo, e ela dizia assim, o Padre Antônio falava que nós estamos em isolamento social, mas Jesus não está isolado, ele chama a gente para perto. Foi alguma coisa assim que o senhor dizia, e ela trazia isso em uma das lives. Eu queria saber como que o senhor está vivendo esse tempo de quarentena, de pandemia? É um tempo diferente, delicado, mas como que o senhor está vivendo esse tempo? Eu acho que a primeira coisa importante para a gente viver esse tempo e sobreviver é a gente aceitar que esse é um tempo que o Senhor está pedindo de nós, desse modo. Eu acho que quando a gente não aceita que talvez nesse momento Deus queira que a gente o sirva assim, com limitações, de outras maneiras, descobrindo novos caminhos, quando não há aceitação no nosso coração, a gente fica muito agitado, a gente se revolta, a gente acha que tinha que ser de outro jeito, não podia, e a gente acaba ficando estacionado nessa situação de revolta, nessa situação de frustração. Desde que começou esse tempo de quarentena, de pandemia, eu tenho pensado, bom, o Senhor está pedindo isso de nós, no meio de tudo isso que é tão sofrido, é tão doído para tanta gente, Ele quer que a gente aprenda a viver mais aquilo que é essencial, Ele quer que a gente aprenda a se recolher um pouco mais, Ele quer que a gente aprenda a orar um pouco mais e que a gente aprenda a usar ferramentas que talvez antes a gente não sabia. Não adianta eu achar que não devia ser desse jeito. Então, vou abraçar esse tempo como algo que Deus está pedindo e uma oportunidade que Deus está dando. Então, nesse tempo, nesse caminho que a gente está fazendo, tenho tentado viver assim. Reconheço que, por conta de tudo isso, tenho tido bons tempos, bons momentos de oração, que talvez antes não estivesse conseguindo ter. Estou tendo que aprender a lidar com esse mundo da internet, que é tão desafiador, né? Tem tanta coisa legal que a gente está aprendendo, tantos desafios, né? A internet, às vezes, obriga a gente a exercitar a paciência da gente, né? Tantos desafios, porque a gente lida com todo tipo de situação e pessoa, né? Eu tenho muitas pessoas que estão dando um retorno muito positivo pela internet, né? A gente está alcançando pessoas que têm muita sede, mas a gente também acaba alcançando pessoas cujo coração está muito perturbado. E aí há pessoas que até pela internet brigam com a gente e agridem a gente. Faz parte, né? A internet tem isso, ela expõe muito a gente. Então é um grande desafio em todos os sentidos, né? Para mim, está sendo uma grande descoberta romper alguns limites, e eu acredito que a minha maneira de lidar com tudo isso foi pensando, bom, é assim que o Senhor quer que a gente caminhe agora, é o que Ele está nos dando hoje, então no meio de toda essa dor, deve haver muito aprendizado, deve haver muitos frutos a serem colhidos no tempo certo. Eu acho que, de algum modo, tem sido
vamos dizer assim, a gente já passou por aquele território do medo, a gente já está caminhando no território do aprendizado, e eu tenho certeza que em algum momento a gente vai avançar sobre o território dos frutos, da colheita. Nós vamos ter paciência. Né? É muito interessante, padre, porque foi muito providencial. Esse ano a gente vive essa palavrinha, resgatar, esse verbo, que foi providencial, que a gente também está tendo a oportunidade de, como cristão, como família, resgatar valores essenciais na nossa vida. Tempos que antes a gente gastava com outras coisas que não eram tão essenciais, nós estamos tendo a oportunidade de valorizar melhor a nossa família, valorizar melhor um tempo mais arrojado de oração, de escuta da palavra. Eu tenho ouvido e tenho experimentado também na minha vida essa oportunidade de estar mais perto do Senhor, da onde nasce todas as coisas, da onde brota todos os ministérios, da onde brota a unção e a graça. E com a correria que a gente estava tendo, não é? Tem até uma palavra bíblica que a gente tem falado muito no Ministério de Formação: sustai os vossos passos. O Senhor permitiu esse tempo para que a gente desse valor àquilo que é essencial, em detrimento de acessórios na nossa vida e na nossa espiritualidade. Então eu observo isso como uma oportunidade que Deus está nos dando de resgatar aquilo que é essencial, a nossa amizade com Deus, ao nosso amor a Deus, e aí vai gerar também, é algo que eu estou vendo acontecendo a partir da minha paróquia, um caminho profundo de solidariedade. Quantos irmãos que nesse tempo estão vivendo essa dinâmica da solidariedade, de poder ligar para o outro, de poder estar perto do outro, ainda que virtualmente, sabendo um pouco da realidade do outro. Né? Então eu vejo esse tempo como um tempo bem oportuno de resgate nesse sentido, né, padre? Exato. Rapaz, a gente tinha umas agendas tão preenchidas que quase não estava sobrando espaço para Deus colocar alguma coisa que fosse prioridade para Ele, né? E quando a gente tem uma agenda muito preenchida, a gente se torna incapaz de perceber as necessidades reais que estão brotando no dia a dia ao redor da gente. A gente tem uma agenda para cumprir, então a gente foca naquilo e às vezes a gente não percebe que há pessoas ao nosso lado que estão precisando de outro tipo de ajuda, de uma proximidade diferente. Ao contrário, a gente começa a olhar para essas pessoas até como problemas que interferem na nossa agenda, né? Pessoas que se tornam obstáculos para a gente cumprir a nossa agenda. Quando, de repente, o que Deus queria que a gente fizesse é que a gente olhasse para elas e imaginasse, bom, talvez essa pessoa agora precise mais de mim, realmente, do que eu tenho que me preocupar em desincumbir uma tarefa. Né? Então, eu acho que Deus nos libertou muito disso. O meu problema agora, o meu, vamos dizer assim, desafio agora para mim, e eu acho que é para todos nós, é não voltar a viver a coisa do jeito que era antes. Né? Porque é muito fácil a gente ser arrastado de novo para aquela rodinha onde o hamster fica rodando no laboratório, sabe? A gente volta para ela muito fácil. Automaticamente a gente vai fazendo coisas, por quê? Porque tem que fazer. Automaticamente a gente retoma um ritmo que fazia mal para a gente, né? Que adoecia a gente, fazia mal para os outros. Por quê? Porque tem que ser assim. A gente nem sabe mais muito bem por quê, mas a gente tem que fazer. Então, eu acho que é o grande risco, o grande desafio é não se perder nisso tudo de novo. E eu perdi o Joelson. Olha a tecnologia deixando a gente perdido, sem saber se está andando, se não está. Espero por ti, Joelson. Enquanto espero, vou falando, porque eu não sei se eu caí também. Se tem irmãos aí assistindo. Opa, esperamos, chegou. Voltou, meu filho? Tá de volta?
Pronto, não sei se o Joelson está ouvindo, mas enquanto os irmãos estão aí, acho que fica o desafio agora para a gente, para que a gente não retorne com tanta ansiedade a alguns, vamos dizer assim, um ritmo que a gente já conhecia e que não era muito bom, porque era um ritmo muito atropelado, né, de muita agitação, e a agitação às vezes não deixa a gente ouvir o Senhor e perceber o que ele está pedindo da gente. Joelson, está me vendo, está me ouvindo? Então, voltando à conversa, enquanto ele não volta. Acredito que o tempo da pandemia, esse tempo que a gente está vivendo, foi uma oportunidade de aprendizado com Deus. Né? A gente sabe que há muito sofrimento, mas há também muito aprendizado, e esse aprendizado vale a pena. A gente tem que carregar para a vida da gente o que a gente está descobrindo com o Senhor no meio dessa cruz toda, no meio dessa dificuldade toda. Deus corrige as pessoas que Ele ama. Então, quem sabe nesse tempo, Ele está corrigindo um pouco a gente nas nossas prioridades, na nossa rota, no nosso caminho, né? Para que a gente não se perca dele, né? Para que a gente não se afaste dos propósitos dele. Então, a correção de Deus, como diz a carta aos Hebreus, num primeiro momento, ninguém gosta de ser corrigido, mas depois a gente percebe, não foi tempo perdido, valeu a pena, o Senhor mexeu no nosso coração, o Senhor nos desvencilhou de coisas que não eram de fato importantes e nos trouxe para mais perto do coração dele, nos fez viver com mais consciência aquilo que de fato é prioridade, aquilo que de fato é essencial. Maravilha. Padre, estava ouvindo o senhor aqui. Tudinho eu ouvi, caiu, mas eu consegui retomar. Padre, então a gente falando dessa realidade da pandemia, eu já queria entrar em algo, né? Porque eu conheço o senhor lá da comunidade Bom Pastor, na época que o padre Gustavo, nos primeiros meses do padre Gustavo de ordenado, a gente ia aos retiros lá na comunidade Bom Pastor, bebemos muito do seu ministério lá na comunidade. Então, conheço um pouco a história do Senhor, mas talvez os irmãos aqui ainda não saibam. Então, eu queria... como aconteceu o batismo no Espírito Santo na vida do Padre Antônio José? Como que foi isso, essa experiência de Pentecostes pessoal na sua vida? Conta um pouquinho para a gente. Olha, se eu não me engano, 93, a gente está em 2020, né? Então foi, eu sei lá, rapaz, foi no dia 11 de janeiro, há 30 e poucos anos atrás. 30 e poucos não, 28 anos atrás, pronto. E foi no Canecão, eu não sei se alguém é tão velho que lembre, né, que havia aqui em Botafogo, do lado do Rio Sul, uma casa de show chamada Canecão, né? E eu, naquela época, já frequentava o grupo de oração da comunidade Bom Pastor. E às vezes, com a minha mãe no grupo de oração que ela frequentava, que era na Catedral aqui do Rio, com um padre que tinha um ministério de libertação bastante conhecido, que era o Frei Inocêncio. Havia um grupo de oração lá na terça-feira de manhã, com o Frei Inocêncio, que a minha mãe ia. E eu ia, às vezes, com ela, mas eu nem entrava na catedral. Eu ficava lá de fora, havia muita libertação, havia muita gente caindo em mulher. Eu ficava olhando lá de fora e falava, meu Deus, o que é isso? Né? Achava tudo muito esquisito, mas sempre que podia, ia com ela. E depois de um tempo, comecei a frequentar o grupo de segunda noite na comunidade Bom Pastor. A minha paróquia de origem, ela, lá em Del Castilho, a gente não tinha nem grupo de oração na paróquia. O pároco era contra a renovação, achava que era algo muito esquisito. Então, a gente assistia a missa na segunda-feira, no finalzinho da tarde, na paróquia, entrava todo mundo nos carros e a gente ia para Copacabana. Eu vou ser sincero, eu participei do grupo, eu olhava para tudo aquilo, achava muito lindo, tinha alguma coisa ali que era muito diferente. Eu sempre fui católico, de família católica, mas tinha alguma coisa ali que era muito viva. Mas eu assistia ao grupo, né? Eu não participava do grupo. Eu cantava.
eu ouvia, mas eu era um assistente. Mas eu ouvia muito falar do Espírito Santo e, enfim, eu comecei a ter desejo de vivenciar aquilo, de não ser mais só um assistente de tudo o que acontecia ali, mas que, de fato, eu pudesse vivenciar um pouco daquilo. Então, um dia, houve um convite lá na comunidade para um evento que ia acontecer no Canecão, no dia 11 de janeiro, em que haveria uma noite de louvor reunindo bandas católicas e evangélicas. Isso na comunidade do Bom Pastor já era algo cultivado lá. Então, eu falei, bom, todo mundo vai, legal, legal, vou também, né? E fui, né? Pegamos um táxi no dia lá e fomos. Chegamos no Canecão, eu lembro onde eu estava, o lugar onde eu estava, né? Se o Canecão existisse hoje ainda, eu ia conseguir entrar lá e mostrar onde eu estava. E havia uma música nesse tempo que eu gostava muito, de uma banda que tocava no Rio de Água Viva, aqui no Retiro de Carnaval, naquela época. E era uma música que começava com um canto em línguas. Eu não entendi o que era oração em línguas, eu ouvi o pároco da minha paróquia dizer que era uma bobagem, não tinha nada a ver e tal. Eu achava naquela música muito bonito, muito lindo, porque era, de fato, muito melodioso, mas eu também achava que era uma bobagem. Então, nesse encontro no Canecão, o pessoal estava louvando e tal, e entrou essa banda. E eles começaram a cantar essa música, que começava com um canto em línguas. E eu comecei a cantar a música com eles, normal, em português, mas eu, de fato, ali estava adorando a Deus com um coração muito entregue. E, de repente, eu no grupo de oração assistia tudo, mas eu não fazia as coisas. Então, naquele momento, no Canecão, de repente, eu comecei a levantar minhas mãos, porque estava todo mundo de mão levantada, eu levantei a minha mão também, fechei os olhos e falei, levantei a mão. De repente, eu comecei a sentir algo tão, sei lá, que eu não sei te explicar, as minhas mãos começaram a tremer. E quando eu fui ver, eu estava falando em línguas ali, quando começou o canto em línguas, eu comecei a falar em línguas. E aquilo foi algo muito profundo dentro de mim. Eu sei que depois que acabou, teve mais uma música, e aí alguém começou depois, uma banda começou com uma música muito mais animada, agitada. Eu estava vivendo alguma coisa tão dentro que eu lembro que eu disse para as pessoas do meu lado, acho que a gente podia ir embora, né? E pegamos um táxi, eu lembro que estava chuviscando, eu era um Santana, eu fui no banco de trás do carro com a cabeça encostada, assim, como se eu tivesse sido mergulhado sei lá, para numa enxurrada, sabe? E só queria ficar quieto, queria ficar em silêncio. Naqueles dias, eu em casa, comecei a sentir algo muito dentro de mim, assim, que eu não sabia o que era. Às vezes eu estava orando, às vezes de noite o pessoal ia dormir, eu ficava andando pela casa. E até que um dia, naquela semana, num momento, está na janela da sala, e eu olhando para a rua, olhando para as luzes acesas, mas um silêncio muito grande, eu consegui botar para fora assim, o que eu estava sentindo dentro. E eu lembro que eu falava, né? Eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus. E aí, a partir daquele dia, eu entendi que o Espírito Santo estava me dando uma grande sede de Jesus. E que o Espírito Santo ia me dar o grande amigo da minha vida, a grande presença da minha vida, que seria Jesus. Então, apesar de ter ouvido a vida inteira falar de Jesus, a partir daquele dia, a impressão que eu tive é que Jesus é alguém tão real que se eu virar para o lado, ou se eu esfregar o nariz, eu vou encostar nele. E tem sido assim nesse tempo todo, quer dizer, cada vez mais uma necessidade muito grande de Jesus e a certeza de que o Espírito Santo me dá Jesus. Ele é real, ele está perto, ele é presente. É impossível negar que ele está aqui. Então, foi um pouquinho a minha experiência. Cada um vive a sua. Tem gente que foi na igreja, no seminário de vida, eu fui no Canecão. Maravilha, Padre, sua história é linda demais, né? Eu já conhecia, mas é muito bom a gente reviver
não é? Porque toda vez que a gente faz memória, né, eu fui prestando atenção, eu só lembro dos detalhes do Santana, que estava chovendo, o lado que o senhor ficou. Como é bom nesse tempo a gente resgatar isso em nós, resgatar o que Deus fez na nossa vida para que Ele continue fazendo e a gente nele possa perseverar. Padre, a renovação carismática católica tem um tema, tem uma moção, tem um direcionamento para esse ano de 2020. Né? O senhor é assessor espiritual da RCC, do Conselho Nacional. Então, eu queria que o senhor explicasse para a gente que tema é esse e como esse tema surgiu. Né? É uma palavra bíblica, mas como que se dá? Como que surge e qual o impacto que gera na vida de nós, membros do movimento da renovação carismática? E aí isso pode entrar no texto bíblico, explicar, fique à vontade. Uhum. Normalmente, o Conselho Nacional da Renovação tem 2 encontros presenciais mais cumpridos ao longo do ano, que são em janeiro e setembro. Normalmente, no encontro de setembro, se tira um tempo de oração para pedir ao Senhor uma palavra que possa direcionar os nossos esforços de evangelização, de partilha, de busca de entendimento, né, do plano de Deus para o ano seguinte. A gente faz isso normalmente sempre na reunião de setembro. E setembro de 2019, a palavra que o Senhor deu nesse tempo de oração, os conselheiros todos oram, cada um vai partilhando aquilo que o Senhor vai colocando no seu coração, as palavras que Deus vai dando. A palavra que veio foi essa de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis a este mundo, mas, ao contrário, transformai-vos pela renovação do vosso espírito ou pela renovação da vossa mente, a fim de que possais conhecer qual seja a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Então, em setembro de 2019, o Senhor deu essa palavra e logo na semana seguinte, normalmente o presidente da renovação, naquele tempo, partilha, né, com todo mundo no Brasil, para que a gente possa começar a olhar para essa palavra com carinho, buscar o Senhor, né, e aquilo que Ele quer ensinar para a gente, e assim aconteceu ao longo desse ano. E tem acontecido, né? Eu acredito que essa palavra, de modo especial, foi um presente de Deus para a gente no Brasil, porque num ano em que as nossas mentes correm o risco de serem tão confundidas e atrapalhadas, né, por essa confusão toda que está acontecendo no mundo, do ponto de vista de saúde, né, do ponto de vista sanitário, mas também do ponto de vista político, econômico, o Senhor nos, né, falou com antecedência que o trabalho da gente para esse ano seria renovar e manter renovada a nossa mente. Acho que todo mundo sabe, né, que a gente está vivendo um tempo em que não só nós somos passíveis de ficar doentes fisicamente, mas nós somos passíveis de adoecer também aqui, né? Tudo que a gente tem ouvido, todo esse, como é que a gente pode dizer, né? Todo esse radicalismo ideológico que a gente tem visto, esse monte de notícias que esmagam a gente, porque a gente não dá conta de acompanhar tanta notícia sobre o coronavírus, né? Tudo isso pode gerar na gente confusão, medo, pânico, ansiedade, tristeza, desesperança, desânimo. São todas coisas que manifestam que a mente foi fragilizada e adoecida. Então, desde o ano passado, o Senhor está dizendo para a gente, olha, renovem a mente de vocês. Não deixem o mundo conformar a mente de vocês. E eu acho que essa palavra é muito legal, porque ela revela como é que o mundo trabalha a cuca da gente, né? Conformar significa impor pressão para que alguma coisa entre numa forma. E me parece que ao longo desses meses a gente tem visto isso, né? O mundo, né, pressiona a gente emocionalmente, psicologicamente, intelectualmente, espiritualmente, para que a gente vá entrando na forma dele, para que a gente pense do jeito que o mundo ensina, para que a gente reaja do jeito que todo mundo reage, para que a gente julgue, pense do jeito que o mundo acha que deve ser. Então,
É como se o Senhor estivesse dizendo para a gente desde o ano passado, olha, o mundo vai pressionar vocês de 1000 maneiras para que vocês pensem, sintam, julguem, vejam, reajam do jeito do mundo. Não se deixem conformar, né? Mundo, a gente sabe que no Novo Testamento é uma palavra que pode ser usada de muitas maneiras, né? Mundo é o mundo que Deus criou, mundo são os homens que Deus ama e que ele deseja salvar, mas mundo também é esse território do inimigo, né? Que Jesus diz que é o Deus desse mundo. Então, o mundo é esse ambiente no qual o inimigo semeia o seu modo de agir, a sua rebelião para com Deus. Então, esse sentido de mundo é aquele que a gente deve ter presente, né? Na carta aos Romanos também. Não sejam conformados por esse mundo, que não ama a vontade de Deus, que não pensa do jeito de Deus, que elege prioridades que não são as de Deus, que julga precipitada e duramente, e não com misericórdia. Então, não deixem que o mundo imprima isso em vocês e coloque vocês dentro da caixinha. Saiam da caixinha, né? Sejam transformados, né? Vocês têm que se tornar tudo aquilo que Deus quer que vocês sejam. Vocês têm que ser transformados, transfigurados, para que vocês possam espelhar aqui na terra Jesus. Agora, para que essa transformação aconteça, para que a gente possa se tornar tudo o que Deus quer que a gente seja, São Paulo diz na carta aos Romanos, renovem a cabeça de vocês, renovem a maneira de ver o mundo, renovem a maneira de entender o que vocês estão passando, renovem a maneira de priorizar as coisas na vida de vocês, renovem a maneira de reagir aos problemas. Isso é a renovação da mente, da qual fala a carta aos Romanos. A gente precisa trabalhar isso. Isso não é algo que aconteça instantaneamente, é um trabalho, é um caminho, né? Nós somos tornados novas criaturas imediatamente. Aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. Então, aquele cuja vida está nas mãos dele, aquele que é lavado no seu sangue, aquele que se torna membro do seu corpo, é uma nova criatura. Isso aconteceu no dia do nosso batismo. Foi um milagre da graça de Deus em nós. Agora, a renovação da mente não é um milagre, é um trabalho constante, é uma parceria entre o Espírito Santo e a gente. A gente tem que estar ativo nesse trabalho, né? E sem esse trabalho, a gente não consegue discernir a vontade de Deus, os planos de Deus, os alvos de Deus, para nós e para o mundo onde ele nos semeou, onde ele nos plantou. Então, qual é o grande propósito da renovação da nossa mente? Discernir o que Deus quer de nós. Discernir o propósito de Deus para nós. No meio de tudo que a gente está passando, acreditar que Deus tem um trabalho, que ele está realizando, que tem um alvo, um objetivo, e que ele está nos dando caminhos para que a gente viva essa obra de graça e de bênção que ele tem para nós e através de nós. Discernir a vontade de Deus, tomar o nosso lugar na vontade de Deus, descansar o nosso coração na vontade de Deus, é o fruto da renovação da nossa mente. Abraçar o que Deus está pedindo de nós é o que vai nos transformar. O que nos transforma não são as nossas cabeçadas, não são as nossas manias, não são os nossos planos, aquilo que a gente acha que tem que ser, porque enfiou na cabeça. O que transforma a gente é a gente dizer sim para a vontade de Deus. Para que a gente possa fazer isso, renovação da mente. Uma mente conformada pelo mundo, uma mente envelhecida, encarquilhada em coisas passadas, ela fica bloqueada e não entende a vontade de Deus. E não entra na vontade de Deus. Uma mente renovada enxerga tudo diferente. Vê o que Deus está fazendo. Vê, como São Paulo diz, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E aí fica livre para embarcar na obra de Deus, no trabalho de Deus. Então, eu acho que nesse tempo em que a gente está vendo tudo tão virado de cabeça para baixo, aparentemente, nesse tempo em que os nossos esquemas mentais estão sendo quebrados, nesse tempo em que a gente está sendo
desafiado a pensar com horizontes mais largos, o fato de o Senhor ter dado para a gente essa palavra no passado é sinal que ele estava nos acompanhando e se adiantando às nossas necessidades. Agora, o segredo é que ao longo desse ano, a gente volte constantemente a essa palavra e, mastiga ela, né? Traga ela para a nossa vida. Hoje, o que significa para mim renovar a minha mente? Hoje, o que aprisiona a minha mente? Hoje, o que impede a minha mente de estar livre para a vontade de Deus? Hoje, o que é renovação para a minha mente? O que vai alimentar a minha mente com pensamentos bons, pensamentos que vão me empurrar na direção do Senhor? Hoje, o que me ajuda a entender a vontade de Deus para a minha vida? Né? Hoje, o que Deus está pedindo de mim? Qual é o sim que Ele espera de mim hoje? Hoje, o que estava conformando, pressionando a minha mente para que eu, ao invés de viver de fé, vivesse daquilo que o mundo diz? Então, quando a gente traz a palavra para a gente e começa a fazer perguntas para a gente mesmo com a ajuda da palavra, de repente, é como se a palavra pulasse da Bíblia e acertasse a gente, né? Acertasse o nosso coração. E aí ela começa a transformar muita coisa, a rever muita coisa, a ajudar a gente a rever muita coisa na nossa vida. Falei pra caramba. Nada, padre, que isso? Olha, os irmãos estão dizendo aqui, Padre Antônio José, boa noite. Estou me sentindo em estado de graça, com cada palavra, glória a Deus. Seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Muito bom. Uma irmã diz assim, a Lucélia, Padre, essas palavras estão confortando o meu coração. Quero ser transformada na minha fé. A Cris Canário diz, em todo tempo, Deus fala conosco. Necessário estarmos atentos. É muito interessante, padre, porque essa moção nos remete a uma pergunta. O senhor acabou de dizer uma coisa que me chamou muita atenção, que nós precisamos fazer perguntas para nós mesmos a partir da palavra de Deus. E uma pergunta que fica assim, que nós trazemos no coração, como fazer a vontade de Deus a partir dessa moção? Né? Foi um direcionamento para toda a renovação carismática católica. Como fazer a vontade de Deus, padre? De uma maneira assim bem concreta. O senhor já deu algumas pistas aqui, né? Mas eu queria comentar como que a gente faz a partir dessa moção para fazer a vontade de Deus. Bom, Deus tem uma vontade ampla para todos nós, né? Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Há um outro texto que diz, essa é a vontade de Deus, em tudo deis graças. Então, se a gente conhece a palavra, a gente sabe que há um grande desejo, né, um grande sonho de Deus para todos nós. E dizer para todos nós significa dizer para cada um de nós. Agora, é claro que a nossa santificação, o dar graças, o viver em ação de graça, isso significa concretamente para cada um de nós algo bem específico. O problema é que a gente pensa assim, eu quero descobrir a vontade de Deus, então eu quero descobrir o que Deus quer de mim para os próximos 25 anos. Eu quero saber se Deus quer que eu seja padre ou seja pai de família. Eu quero saber se Deus quer que eu entre num negócio ou noutro. E a gente costuma pensar a vontade de Deus ou como uma coisa a longuíssimo prazo, né? Ou a vontade de Deus tendo a ver apenas com coisas grandes na nossa vida. E isso pode tirar o foco da gente, né? Porque a gente precisa aprender a andar em acordo com Deus no dia a dia. No dia a dia. Há um trecho do Antigo Testamento que diz que 2 homens só podem andar em acordo, só podem fazer o mesmo caminho se eles têm acordo entre eles, né? Para que eu ande com Deus, eu tenho que ter acordo com Deus, né? E isso significa nos passos de cada dia. Então, eu acredito que, em primeiro lugar, para que eu possa discernir a vontade de Deus, eu tenho que buscá-la num dia chamado hoje. Eu só vou discernir o que Deus quer para mim daqui a 10 anos se eu for capaz de entender, primeiro, qual é a resposta que Ele espera de mim hoje.
à medida que eu vou dando um sim, um sim, um sim para o Senhor hoje, a minha visão vai se alargando e eu vou avançando em direção aos propósitos dele. Agora, se eu quero discernir o que o Senhor quer de mim amanhã, mas não digo o meu sim para aquilo que ele pede de mim hoje, no meu estado de vida, no lugar onde ele me colocou, nas limitações que eu tenho, vai ficar muito difícil. O risco que eu corro é de viver numa eterna fantasia, né? Há pessoas que ficam imaginando qual será o sonho que Deus tem para mim. É bom pensar isso, mas também é bom pensar hoje qual é a parte do sonho que Deus quer que eu realize, concretize nessa cruz que Ele está me dando, que é a cruz do dia de hoje, nesse desafio e nessa chance que é o dia de hoje. Se a gente perder isso de vista, a gente corre o risco de se tornar um grande sonhador e, ao mesmo tempo, uma pessoa incapaz de ser um concretizador dos sonhos de Deus, né? Então, em primeiro lugar, hoje, o que o Senhor quer de mim? Depois, mergulhar na palavra de Deus. Existem coisas que eu entendo que Deus pede de mim hoje e que me ajudam a discernir as minhas reações ao que eu estou passando, porque a palavra de Deus me ensina. E aí eu começo a entender se as minhas atitudes são apenas uma reação ao que os outros estão fazendo comigo, ao que a vida está empurrando para mim, ou se as minhas reações são, de fato, uma reação ao que Deus está pedindo de mim, se as minhas atitudes são, de fato, uma resposta ao que Deus está querendo de mim. E aí a gente descobre se a nossa vida é uma vida que está sendo uma vida de obediência, de sim a Deus, ou uma vida que simplesmente está sendo levada, como diria o filósofo Zeca Pagodinho, né? A vida está me levando, porque um me fala uma coisa e eu reajo, outro me empurra para lá, eu vou, outro me puxa para cá, eu vou. A minha vida está sendo uma resposta a Deus ou uma reação ao que me empurram daqui para lá, né? Porque se está sendo uma resposta a Deus, de repente alguém me empurra, só que a minha reação não vai ser simplesmente ser empurrado ou então empurrar de volta. A minha reação vai ser perdoar. Porque se as minhas atitudes são um sinal do meu relacionamento com Deus, o que Deus me pede quando alguém me empurra é que eu ore por essa pessoa. E não que eu reaja na mesma moeda. E não que eu me sinta ferido por ela. Não, não. Alguém me feriu, mas me deixar ferir é uma questão que tem a ver comigo, não com a outra pessoa, né? Ou então reagir agredindo a quem me agrediu é uma escolha minha. Agora, quando eu entendo, bom, as minhas atitudes têm que ser um sinal ou uma reação do meu relacionamento com Deus, aí muda tudo de figura. Agora, para que eu possa saber, né, discernir quais devem ser as minhas reações, resposta a Deus, eu tenho que conhecer a palavra dele, né? A gente não conhece o coração de Deus sem conhecer a palavra dele. Então, para que a gente possa dizer sim para ele, a gente primeiro tem que ouvir o que ele disse para a gente. Foi ele que começou a conversa, né? Então, a gente tem que estar sempre dando ouvidos, porque a nossa palavra vai ser sempre uma resposta à palavra dele. É muito importante, padre, eu estou me lembrando aqui de uma exortação que Papa Francisco fez no Circo Máximo, né? Na verdade, ali naquele momento de celebração e preparação para o jubileu, não foi nem no Circo Máximo, em preparação para o jubileu. E o Papa Francisco perguntava, né, naquele discurso: vocês ainda andam com a palavra de Deus? Aí o povo respondeu, né, sim. E o Papa Francisco, mas foi um sim que não foi um sim convicto. E o Papa falou: não é o que me parece. Então é importante para nós, isso que o senhor traz, de um resgate da palavra de Deus na nossa vida. Nós sermos portadores da palavra, trabalhar a nossa vida a partir daquilo que a palavra de Deus orienta, os nossos momentos de discernimento, de tomada de decisão, seja na vida pessoal, na vida comunitária. Aqui na nossa diocese nós vamos viver, né, nossa coordenação já está preparando isso, né, vai acontecer aí as eleições nos grupos, regional, na diocese, e sempre fica aquele ponto de interrogação. E aí o senhor já deu aqui pessoas da palavra,
que mergulham a vida na palavra, o discernimento vai vir claro e objetivo, sabe? Então, acho que esse resgate que nós estamos sendo convidados a fazer, e eu tenho dito isso, se é resgate, é porque a gente deixou um pouquinho de lado essa importância que nós deveríamos dar, que o Senhor falou lá na época do canecão, a gente dava muito mais, né? A palavra de Deus, orar com a palavra, louvar com a palavra, oração pessoal com a palavra, né? Meditar a palavra, ter gosto de estudar a palavra de Deus, para que ela se torne vida na nossa vida, não é? Então, acho que isso é uma coisa que o Senhor traz muito importante nessa partilha, como que a gente descobre a vontade de Deus? Tendo uma vida aprofundada na palavra de Deus, e não superficial, né? Mas conhecer o Senhor a partir da sua palavra. Padre, eu estava observando que dentro dessa moção que veio do Conselho Nacional na reunião de setembro, teve 5 palavras-chave, né, que nortearam essa moção. Uma foi profundidade, depois poder, autoridade, intimidade e sintonia. Foram palavras de ciências que foram vindo dentro do momento de oração, né? Então, isso tem surtido um efeito muito bonito na vida dos nossos grupos de oração e, sobretudo, na vida dos servos. O Vinícius, no livro, ele fala que a identidade da renovação carismática deve ser expressada na vida de cada carismático. E eu tenho traduzido isso como vida de santidade. Uma vida trabalhada, burilada pelo Espírito, justamente dentro dessa temática, de deixar a mente ser transformada, né? Esse esforço que o Senhor diz que nós precisamos ter e dando matéria-prima para que o Espírito Santo possa trabalhar na nossa vida e na nossa história. Queria entrar aqui, padre, numa pergunta, se assim o senhor me permite. Como fazer para não se amoldar às coisas do mundo? O senhor falou bem em relação à renovação da mente, mas como fazer para não se amoldar a essa realidade mundana aqui que nos cerca? Ao mesmo tempo, nós somos convidados, como leigos, a ser agentes de transformação no mundo, mas como não deixar o mundo entrar na nossa vida? Como é que a gente faz isso? Olha, tem um detalhe numa das comparações que Jesus faz com os apóstolos que eu acho muito interessante. Num dos evangelhos, Jesus diz assim: cuidado, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. E aí depois ele diz, mas o Espírito Santo vos ensinará o que vocês deveriam dizer e tal. Uma vez lendo essa passagem, eu falei assim, Senhor, engraçado, o Senhor disse, a primeira palavra foi cuidado. Aí o Senhor disse, eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Mas depois o Senhor garantiu que ia estar cuidando da gente através do Espírito Santo. Então, cuidado com o quê, se o Espírito Santo vai estar cuidando da gente? E aí eu parei um pouquinho quieto e a resposta que o Senhor me deu foi, cuidado para não se tornarem lobos no meio dos lobos. E eu acho que esse é o desafio da gente, né? Depois de um tempo no meio dos lobos, a gente corre o risco de começar a se tornar um, né? Pensando igual, priorizando igual, julgando igual. A gente tem que vigiar o coração da gente, constantemente. O que eu estou deixando que cresça dentro de mim? E tem que ser uma vigilância constante, porque senão, se você passa 2 semanas sem se perguntar isso, depois de 2 semanas pode ser que alguma coisa, alguma semente de joio já tenha crescido aí dentro. Agora, o mundo não é um lugar. A fronteira entre o mundo e o que não é desse mundo passa dentro da gente. A primeira carta de São João diz claramente, não ameis o mundo, ponto. Ou seja, não afeiçoe-se aquilo que o mundo oferece como recompensa, aquilo que o mundo aplaude, aquilo que o mundo tem como critério. Não ame nada disso. Porque se você deixar o seu coração se apaixonar por essas coisas, você vai começar a pensar como o mundo. Quem pensa de um jeito, fala do mesmo jeito, sente do mesmo jeito,
faz do mesmo jeito e por aí vai. Hoje em dia, é impressionante como nós cristãos somos influenciados no nosso modo de pensar, de sentir, de julgar, por pessoas e por fontes que não tem nada a ver com o evangelho. Há até essa expressão hoje em dia, né? Influenciadores digitais. Então, hoje, um artista, que como artista pode ter valores, pode ser um bom ator, mas que tem uma vida pessoal, íntima, totalmente desaprovada pela palavra de Deus, se ele diz que aquilo que ele está vivendo é lindo, a gente está arriscado a achar que é lindo, porque o que influencia a gente é mais a palavra de um homem como outro qualquer, que tem seus talentos, mas que está vivendo seus combates como a gente, do que a palavra fiel e verdadeira de Deus. Isso me espanta, porque, na verdade, nós cristãos somos influenciados pelas mesmas fontes que as pessoas que são do mundo, e nós não somos. Tem alguma coisa de muito errada nisso, né? Então, você disse, como é que a gente faz para não se conformar ao mundo? Não ame o mundo, não ame as recompensas do mundo, não deixe o seu coração se afeiçoar àquilo que o mundo aplaude, àquilo que o mundo considera importante, àquilo que o mundo considera padrão, porque se o seu coração se afeiçoar a essas coisas, o seu critério, né, a sua influência primeira vai ser o mundo. E aí, quando a gente piscar os olhos, a gente está pensando igual, e quem pensa igual faz igual e fala igual. Então, nesse ponto, é a parte que eu dá uma marretada, né? Mas não pode ser de outro jeito, né? Perfeito, padre. Os irmãos estão aqui dizendo assim, olha, vamos lá. Por isso, padre Antônio José, por isso que o padre Antônio José disse no Congresso, tem irmãos aqui que participaram do Congresso do Ministério de Formação, ser amigo de Jesus, um amigo que orienta, que te ajuda e dá direção. Né? Então, captaram bem a mensagem. A Fátima Costa diz, muito bom, estava precisando ouvir isto. Maravilhoso ouvir um padre tão ungido, usado pelo Espírito Santo. A Vanilza diz, Senhor, me ajuda a discernir o que o Senhor quer de mim a cada dia. A Jane diz, decisão de fazer o que Deus quer e estar onde Deus está. E outros irmãos dizem, eu quero fazer a vontade de Deus, estão interagindo aqui, acolhendo o Senhor. Né? A Janete diz, estou em estado de graça com cada palavra. Glória a Deus. Né? Deus seja louvado por esse mover. E o Antônio Jorge diz assim, não usar a palavra como norte é se perder nas coisas mundanas. Né? Padre, a gente já está quase chegando ao finalzinho. Nós temos uma identidade como Renovação Carismática Católica, um DNA, não é? A vivência do batismo no Espírito Santo, a prática dos carismas e a vida comunitária. Na prática, falar isso é muito lindo, muito bonito, né? Nas nossas formações, nos nossos encontros, mas volto novamente, nós estamos num tempo de resgate. O que se espera de alguém que faz uma experiência forte, como o Senhor fez lá no Canecão, do batismo no Espírito Santo? O que se espera? Porque diz assim, o Brasil é um país cristão. O que se espera dos cristãos? E aí eu quero entrar também, padre, em algo que eu sei que é um apostolado que o Senhor tem e que o Papa Francisco pede também para toda a corrente de graça. O que se espera de alguém que fez a experiência do batismo no Espírito Santo nessa realidade ecumênica? Queria que o senhor falasse também um pouquinho disso, que eu sei que é um apostolado que o senhor tem e que a igreja pede isso de nós. Eita, vou tentar. Olha, Jesus diz assim, eu sou a videira e vocês são os ramos. E nisso meu Pai é glorificado, que vocês deem fruto. O que se espera de uma pessoa que é batizada no Espírito Santo? Que ela dê fruto. Portanto, que ela alimente outras.
Agora, Jesus disse que aquilo que a gente vai oferecer aos outros é fruto, não é. Fruto não é uma coisa que eu faço. A árvore não faz o fruto, ela dá o fruto. Né? Uma pessoa batizada no Espírito Santo, ela não é uma fazedora de coisas. Ela não é uma. Porque o fazedor de coisas, ele pode fazer 1000 coisas e não dar fruto. Ou seja, não alcançar o íntimo do outro, não ser ponte para que o poder transformador do Espírito Santo chegue no outro. Então, aquilo que glorifica o Pai é que nós demos fruto. Jesus comparou a nossa vida com ele à vida de um ramo na videira. E a videira é uma planta que não serve para mais nada a não ser dar fruto. Porque a videira, o caule da videira não presta, ela não oferece madeira para nada. A videira só serve para dar fruto. Então, fruto é a consequência de uma vida fluindo na gente. Fruto não é a quantidade de coisas que eu faço para Deus, mas fruto é a expressão daquilo que Deus está fazendo em mim e que simplesmente eu dou aos meus irmãos. Eu derramo nos meus irmãos. Uma pessoa batizada no Espírito Santo, ela deve dar fruto. Ponto. Né? Não precisa... E aí ela vai dar fruto na sua casa, na sua igreja, ela vai ser testemunha, porque Jesus disse: virá o Espírito Santo para que vocês sejam testemunhas de mim. Né? Testemunha não é uma pessoa que faz muita coisa para outra. Dar testemunho de Jesus não é... Está vendo quanta coisa eu faço para Jesus? Ser testemunha é mostrar, está vendo o que Jesus fez em mim? Olha aqui, eu vou dividir com você o que ele está dando para mim, o que ele está fazendo em mim. Então, eu acho que esse é o grande segredo, porque é o que a Bíblia diz que uma pessoa que tem vida com Cristo tem que fazer, dar fruto. Né? Com relação ao ecumenismo, eu acho que na renovação, durante muito tempo, por uma questão óbvia aqui no Brasil, né? Os cristãos brasileiros, católicos, evangélicos, não se dão muito bem. Nós brigamos muito, nós competimos muito, né? Há muitos comportamentos desleais de um lado e do outro, né? E por esses motivos, talvez aqui no Brasil, a renovação durante muito tempo não vivenciou algo que é parte do seu DNA, que é a vivência ecumênica. Né? Eu falo com o pessoal do Conselho Nacional da Renovação que a gente, às vezes, faz oração de cura interior para as pessoas, fazendo aquele caminho, né? aquele caminho de visitar a vida da pessoa desde a concepção, né? Levando Jesus, a luz de Jesus ali. Eu falei, a gente tinha que fazer isso com a renovação, porque a renovação carismática católica nasceu num contexto ecumênico. Os primeiros católicos batizados no Espírito Santo foram batizados no Espírito Santo num grupo de oração que se reunia na casa de uma senhora presbiteriana. E aí parece que a gente cresceu e a gente ficou com um complexo por causa do modo como Deus quis nos conceber e nos fazer nascer. Então parece que a gente tem que fazer uma oração de cura interior com a renovação. Senhor, visita agora a renovação carismática no momento da sua concepção. Ela foi concebida no momento de partilha entre irmãos de várias denominações, mas ela não aceita isso, ela se sente inferiorizada por isso. Cura a renovação carismática. A impressão que eu tenho é que a gente tem que fazer uma oração assim. Quando, na verdade, o que Deus nos fez foi para que nós sejamos um dom para a igreja. Portanto, o fato de nós termos nascido num contexto ecumênico faz com que nós sejamos, na igreja, um dom de unidade. E unidade não é uma coisa que a gente faz... Bom, eu escolho fazer unidade com os cristãos não católicos, mas não quero fazer unidade com outros católicos de outros grupos, ou então, se eu sou do movimento da renovação, eu não quero fazer unidade com o pessoal que é das comunidades. Não. O dom da unidade, quando nós o acolhemos da parte do Senhor, ele invade o coração da gente e ele tem a ver com tudo. Então, a gente aprende a ser instrumento de unidade na família da gente, na paróquia da gente, com as outras realidades eclesiais, com as outras realidades da corrente de graça, com os cristãos de outras comunidades. Aí a coisa toma um sentido muito maior. Eu acho que nesse tempo de tanto afastamento, de tanta discórdia, de tanta polarização de grupos dentro e fora da igreja,
Se a renovação abraçar, aceitar, né, sendo curada, aceitar o modo como Deus a concebeu, como Deus a fez nascer, a gente pode ser um instrumento de unidade, de reconciliação, de perdão, de comunhão, muito precioso, e nós vamos ser uma resposta de Deus para esse tempo que a gente está vivendo. Então, não o trabalho ecumênico, mas a vivência ecumênica está dentro desse balaio todo. Maravilha, padre. Olha, nós temos essa experiência, né, com o Somos Um, com Em Cristo, e eu sou testemunha de como é uma bênção. Eu virei um carismático totalmente diferente quando eu fui convidado para ir no encontro de cunho ecumênico, e eu testemunhei, né, que é possível viver isso. Eu cheguei na reunião com o bispo, contei, olha, aconteceu isso, foi desse jeito. Aí juntei uns padres que gostam, falei, olha, precisamos ir no próximo. Então eu acho que quem faz essa experiência, né, da fonte e vive isso e partilha com os outros e começa a dizer, você não vai deixar de ser católico. Não, só deixa de ser católico quem não tem convicção da sua fé. Não é, gente? É muito interessante isso, porque a gente observa que a renovação está dando esses passos nesse caminho, mas ainda tem algumas resistências com alguns irmãos, né? Mas cremos, em nome de Jesus, que a gente vai avançar a partir de agora com essa realidade do Caris, né? Avançar bem mais e melhor nesse sentido. Padre, eu agradeço ao Senhor, a gente está chegando ao finalzinho da nossa live, por essa partilha tão edificante, por esse momento que nós estamos dentro dessa temática, né, que a gente já está aí chegando ao 8º mês do ano e às vezes o tema vai ficando esquecido no nosso coração, porque foi lá no ENF, mas devemos viver essa palavra ao longo do ano inteiro. Tudo que a gente for fazer ao longo desse ano, né, e dos anos seguintes, deve ser em torno da palavra de Deus. A gente está vivendo também uma coisa bonita que eu estou observando. Nós tivemos o nosso congresso online do Ministério de Pregação, e como tem sido bonito a gente resgatar a primazia e o valor da palavra de Deus na nossa vida. Não é valorizar o pregador, mas é valorizar Jesus que está no pregador, a palavra de Deus que é o centro. Então isso tem sido algo muito crescente dentro da renovação. E eu observo, padre, que nesse tempo de pandemia, né, que a gente está vivendo, já acontecem de maneira online, núcleos, enfim. A gente tem uma preocupação do pós-pandemia, não é? Porque temos realidades de grupos que não conseguem se reunir, não conseguem estar junto online, por N motivos. Um deles é que não tem essa prática com as mídias sociais. E a nossa preocupação toda é a seguinte, né? Aqui na nossa diocese, o nosso bispo emitiu uma nota, né? E essa nota todos os grupos estão observando, que todas as pastorais e movimentos, eles só vão retomar a caminhada no ano seguinte, por precaução da vigilância sanitária. Aí a gente se pergunta assim, o que nós, como grupo de oração, além de orarmos, né, que é o nosso dever, podemos fazer com os servos que estão dispersos nesse tempo, que estão desanimados, cansados, abatidos. E unindo a essa pergunta, eu já queria convidar o senhor a conduzir o momento de oração, né? Uma palavra de esperança para os grupos de oração que não estão conseguindo se reunir e aqueles que estão conseguindo se reunir com muita dificuldade. Eu acredito que, apesar de tudo, a gente vai viver um tempo de colheita depois dessa semeadura tão difícil, né? Aqueles que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Acho que a gente tem que pensar como indivíduos e como grupos na igreja, e assim que a situação puder se normalizar um pouco mais, nós vamos ter que nos lançar sobre uma colheita. Pode ser que a gente não veja, a gente não tenha a impressão imediata de que é tempo de colheita, mas vai ser. E se a gente começar a ir ao encontro das pessoas, Amém, ter momentos na rua, fazer momentos na igreja de novo,
Então, as pessoas vão vir, vão vir. Então, vai ser um tempo de colheita, não perder isso de vista. Enquanto esse tempo não chega, acho que você falou logo no início uma coisa importante. Todo mundo tem esse bendito desse telefone e 99% dos seres humanos hoje tem no Brasil o WhatsApp. Ligar para as pessoas, fazer algum tipo de pastoreio pelo telefone, é o que dá para fazer, vamos fazer o que dá. Deus não está pedindo que a gente faça o que não dá. Agora, a gente tem que fazer tudo o que dá. Aqui na Diocese do Rio, a gente fez uma campanha com os grupos de oração, na semana de Pentecoste, a gente chamou de Alô Pentecoste. O núcleo do grupo, e se fosse preciso, os servos todos, ligarem para a Assembleia. Então, todo mundo que a gente tinha telefone, telefonar, saber como está, bater um papo, ouvir, orar junto. E o resultado, pelo menos o retorno que eles deram, foi de gente dizendo, nossa, mas eu estava precisando tanto, mas foi uma alegria tão grande ouvir vocês, que bom poder orar com vocês. Um telefonema faz toda a diferença. O problema é que, às vezes, a gente quer fazer coisas mega e esquece do que é mais simples, né? Então, vamos usar esse negócio. O WhatsApp tem grupo, dá para fazer um grupo de oração diferente pelo WhatsApp. Com um pouquinho de boa vontade, a gente consegue. Então, não se deter diante dos desafios. Né? Não se deter dizendo, aqui eu paro, eu estacionei. Jesus disse, o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Então, Senhor, ninguém me ensinou na formação que eu fiz como é que era manter um grupo de oração em tempo de pandemia. Mas o Senhor disse que o Espírito Santo iria nos ensinar tudo o que é preciso. Então, o Espírito Santo vem em socorro, que agora é a hora. Me ensina como é que eu faço. Eu tenho certeza que ele vai dar criatividade para que a gente tenha o espaço certo. Então, criatividade no espírito, fazer coisas que não são tão complicadas. Um telefonema pode fazer a diferença. Quando abrirem as portas de novo, é tempo de colheita. Então, ousadia, coragem, fazer diferente. A gente está aprendendo agora a fazer diferente. Sai da caixinha. Né? Deus quer que a gente vá ao encontro das pessoas. Vai ser um tempo de colheita. Creio nisso de todo o coração. Amém, Padre. Amém, amém. Padre, então, por favor, conduza um momento de oração final. Tem tantos pedidos de oração, pessoas que estão colocando aqui que estão desempregadas, que estão com depressão, com ansiedade, pessoas que estão agradecendo porque nesses 4 meses não estão saindo de casa e as lives têm ajudado bastante. Né? Então, eu queria que o senhor conduzisse esse momento de oração, por favor. Beleza. Vamos orar, então, pedindo que o Senhor abençoe muito, muito a vida de cada irmão e irmã que está conosco. Deus, Pai querido, nós te agradecemos porque os teus planos para nós não são impedidos nem por pandemia, nem por quarentena, nem por nada que haja nesse mundo. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem estado conosco cada dia, nos mantendo de pé, renovando a nossa esperança, nos fazendo aprender tanto, corrigindo o nosso coração para que a gente não se perca do Senhor. Pai querido, o Senhor sabe da necessidade de cada irmão e irmã que está conosco agora. O Senhor sabe das necessidades dos nossos doentes, daqueles que estão desempregados, daqueles que estão abatidos pela depressão, pelo pânico. E o Senhor é um Deus que nos socorre com riqueza de bênçãos. Vai agora até onde cada um desses irmãos está e com as tuas mãos abertas, generosas, cobre cada um deles com a tua bênção, com a tua paz. Pai Santo, Pai querido, nós te pedimos em nome de Jesus, dá-nos hoje o começo de um caminho de renovação da nossa mente, que as nossas mentes sejam limpas de todo alimento estragado que o mundo nos deu, que nos abateu, que nos entristeceu, que as nossas mentes sejam renovadas, curadas, repletas da tua palavra que nos levanta, que nos encoraja. Pai querido, transforma-nos a cada dia, para que nós possamos ser a cada dia um pouco mais aquilo que o Senhor sonhou para nós. E que hoje, cada um de nós, onde o Senhor nos colocou, possa dizer o seu sim para tudo aquilo que o Senhor está nos pedindo. Que pela intercessão de nossa Mãe Maria Santíssima, nosso Deus vivo, poderoso, cheio de amor, de compaixão, abençoe cada irmão e irmã, em nome do Pai,
e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amém. Deus seja louvado. Padre, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade. Deus abençoe o seu pastoreio aí na paróquia, não é? Nós somos seus filhos espirituais, enquanto membros do movimento da renovação carismática. Conte sempre com as nossas orações. Amém. Precisamos muito. Deus abençoe, uma alegria. Deus abençoe cada irmão, viu? Amém. Tchau, tchau, padre. Deus abençoe. Tchau, tchau, irmãos.